Nós fizemos uma grande descoberta no que se refere a Alt-Season, que eu tenho que apresentar para vocês aqui nesse vídeo. Eu estou extremamente satisfeito com o resultado disso. É um início de um trabalho que eu vou mostrar para vocês. É uma versão refinada, número 1, mas já com resultado extraordinário. Então quero contar para vocês nesse vídeo aqui. Eu vou mostrar para vocês por que a Alt-Season que a gente esperava não aconteceu. Muitas pessoas já esperavam até agora, né? A gente já fez um vídeo sobre isso, dizendo que nós esperamos aqui na Target que a Alt-Season ocorra aí a partir de março do ano que vem. E nesse vídeo eu quero te mostrar por que ela não aconteceu, o que mudou e o que deve acontecer nos próximos meses, né? Por que a gente acredita que a partir do segundo trimestre do ano que vem a gente deve ver a Alt-Season acontecer. Mas não só isso, esse indicador que a gente desenvolveu aqui nos ajuda a entender também os movimentos mais curtos, onde as altcoins performam super bem e até por que elas performam mal na sequência. O Bitcoin teve uma performance mais estável, enquanto as altcoins não, né? Elas tiveram uma performance que teve uma queda substancial, assim, sobe, cai tudo de novo, sobe, cai tudo de novo. Tudo isso a gente conseguiu mapear e explicar nesse momento. Então fica aqui que essa informação que eu vou te passar aqui hoje pode não só salvar seu ano que vem, mas como também pode salvar a sua posição. É muito provável que você esteja considerando, pelo menos, vender altcoins no prejuízo nesse momento. Afinal de contas, não vai para frente, sobe e devolve tudo. Você está cansado de saber, assim como eu, as narrativas que surgem por aí e também a dor que é carregar altcoins, né? Tem sido carregar altcoins nesse período que o preço até sobe, mas depois devolve inteirinho. Eu acredito que esse é um dos vídeos mais importantes que a gente já criou para o canal. A gente já fez algumas descobertas relevantes, a gente já antecipou uma alta do Bitcoin a 120 mil dólares dando dados macro. Nós já fizemos uma prova aqui de que o M2 não faz o Bitcoin subir, pelo contrário, não tem nada a ver com o preço do Bitcoin, e que também agora, então, uma grande descoberta no campo da Alt-Season. Tudo isso foi construído esse ano através de ferramentas de análise. Então fica comigo aqui que essa vai ser uma das grandes descobertas do canal e eu acredito que tem pouquíssimas pessoas no mundo que sabem isso que eu vou te apresentar agora. Meu nome é Winnie Trapazon, sou investidor profissional em criptoativos, eu já ganhei milhões de dólares investindo nesse mercado e hoje eu ajudo centenas de pessoas através do trabalho da Target. A gente não fica com o dinheiro de ninguém, não vende curso ou mentoria e não faz promessas de retornos impossíveis. Se é uma coisa que você está interessado em investir valores relevantes de forma profissional, dá uma olhada nos links da descrição aqui e aproveita e já se inscreve no canal. Legal, qual que é o contexto então? Fazendo uma recapitulação rápida. Nós estamos passando aí desde 2022, onde foi um fundo de mercado, onde o preço do Bitcoin bateu uma mínima, isso depois de ter passado por uma grande alta em 2021, a gente chama esse período de bear market, um período onde a performance vai muito mal por um período estendido, foi um dos períodos mais longos estendidos que aconteceram, e dá para se dizer que do fundo de preços até a máxima de preços que aconteceu esse ano ainda, nós tivemos 8 vezes em termos de valorização do Bitcoin, o que é muito significativo. Só que a mesma coisa não dá para se dizer das altcoins, pelo menos não no agregado. Algumas altcoins já renovaram máxima histórica em relação a 2021, mas muitas outras não. Poucas têm a performance que o Bitcoin teve ou conseguiram se manter, e muitas tiveram performances razoáveis, como por exemplo o Ethereum chegou a fazer 6 vezes do menor preço, mas tá em 3 mil dólares, aí, que é basicamente o preço que estava em 2021 também. Então parece que o preço não saiu do lugar. Para alguns ativos bons como o Ethereum, que só valorizaram em termos de fundamento, e outros ativos é pior ainda, também valorizaram em termos de fundamento, mas o preço está igual a 2022. Então é um absurdo o que está acontecendo com a precificação da maior parte desses ativos. Eu quero conversar com vocês aqui um pouquinho sobre o porquê que isso é assim. Nós temos boa parte das altcoins ainda no mesmo nível, outras subiram 100%, 200%, e algumas não subiram nada, assim, dado que essa queda que aconteceu agora no final do ano deu uma detonada de novo na valorização desses ativos. Claro que a maior parte do mercado ainda espera que o Bitcoin tenha feito o topo, e é uma coisa que a gente já bateu também que não vai acontecer, também por conta dos motivos que eu vou apresentar nesse vídeo aqui hoje, mas muita gente esperava que as altcoins tivessem performado muito, muito melhor, e não aconteceu. Mas nós tivemos períodos ali em 2023, em 2024 e 2025, diversos períodos onde as altcoins performaram super bem e depois devolveram toda essa performance, chegando a voltar para o 0 a 0 ou mínima coisa acima do patamar de 2022. Então isso que foi intrigante. Por que é intrigante? Eu já comentei em alguns outros vídeos que os ativos hoje que estão com preços parecidos com 2022 não tem nada a ver com o que eles eram em 2022. A maior parte dos protocolos tem mais usuários, mais volume de negócio, mais dinheiro entrando, mais stablecoins, mais integração com outras plataformas. Realmente tem uma demanda real acontecendo no meio DeFi, e o DeFi, usando plataformas de empréstimo, pools de liquidez, que sejam as ferramentas que são disponíveis hoje, elas são assim, mais usadas, com mais grana, com mais colateral, com mais garantia
e nada de preço andar. Então chega a ser extravagante essa distorção para cima e para baixo. Então o que tem acontecido na prática, as pessoas têm ficado deprimidas, tristes. A maior parte das narrativas é em termos de desistência das altcoins. Ah, alt-season nunca mais vai acontecer, as altcoins são uma porcaria, só o Bitcoin que presta, né? Isso dá bola para esse pessoal que é maximalista aí, que acredita que só o Bitcoin é um ativo que realmente importa. Isso é uma besteira completa, é não reconhecer as qualidades que os outros ativos têm, e por aí vai. Então a maior parte das pessoas aí tende a acreditar nesse tipo de coisa, afinal de contas é mais fácil de ver, é o que dá para ver, que é o preço. Então o preço é uma coisa, é a camada mais visível, e é por isso que eu digo que é a camada que os amadores olham, é a camada que você vai ver ali, que qualquer um vai ver, seu vizinho olhar preço e vai entender mais ou menos o que está acontecendo, e vai chegar a uma conclusão mais ou menos parecida com você aí que está mais tempo olhando o mercado também. Então deixa eu contar para você um pouquinho do que está acontecendo aqui. Mas antes de te falar, já dá um like aqui nesse vídeo aqui, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a entregar mais conteúdo para as outras pessoas que, assim como você, tendem a gostar disso daqui. Tá bom, como é que funciona o mercado financeiro, de modo geral? Tá? Quando a gente investe em um ativo qualquer, uma ação, uma empresa, num terreno, num imóvel, a gente geralmente investe por conta de uma camada que a gente chama de fundamento, ou de valoração. Quer dizer, aquilo tem uma substância, aquilo tem um valor próprio, e quando a gente compra algo, a gente entende que o quanto a gente está pagando é menos do que aquilo realmente vale para nós. Isso é uma lei de mercado. Então, sempre que você vai comprar alguma coisa, você não compra para perder, né? Você compra porque você vê mais valor naquilo que você está comprando do que no valor do dinheiro que você está enviando como contrapartida. Então, a distância que tem entre quanto as coisas valem e quanto o preço delas representa é exatamente o que quem está comprando busca a ganhar, né? Com essa arbitragem dessa informação, e essa arbitragem ela não acontece na hora, assim, mas sim ao longo do tempo. Então, quem investe baseado nas técnicas famosas lá do Benjamin Graham, técnicas aplicadas pelo Warren Buffett e de outros grandes analistas fundamentalistas, Seth Klarman, o Joe Greenblatt, que é um autor que eu vou mencionar aqui hoje, realmente você sabe que essas distorções elas podem durar anos, como de fato acontece. Então você pode comprar um terreno, tem que esperar anos para ele valorizar. Você pode comprar um imóvel que está sendo construído, vai demorar anos para aquilo valer alguma coisa, eventualmente anos para ficar pronto. A mesma coisa acontece com ações, você vai comprar uma ação porque ela tende a crescer, essa tese de crescimento demora anos para se realizar. Em cripto não é tão diferente disso. Qual que é a vantagem que tem em cripto? A gente está investindo em ativos que o valor deles já subiu. É só o preço que ainda não foi representado pelo valor dos ativos. Então existe uma disparidade entre quanto os ativos já valorizaram em termos de valor intrínseco e quanto o preço está representando. Tá? Essa disparidade é que está buscando ganhar quando a gente investe em criptoativos, seja Ethereum, seja qualquer outro criptoativo que a gente invista, né, que não seja o Bitcoin. O Bitcoin também é a mesma coisa. Tá? A gente está comprando porque a gente acredita que vai valer mais no futuro, não só por isso, mas hoje eu entendo que ele vale mais já do que o preço representa. Então é muito mais fácil de investir com com esse grau de certeza, de informação. Então qual que é o problema de valuation, tá? O problema do valuation, de forma bastante simples, é que as coisas que estão baratas, elas podem ficar baratas por um tempão. Você já deve ter visto o pessoal aqui do Brasil, né, falando da Bolsa Brasileira está barata. Ela pode continuar barata por muitos anos. De fato, porque ela faz parte, está dentro, né, do ambiente econômico que é o Brasil e que não vai nada bem, e tende, na verdade, infelizmente, vem deteriorando. E aqui, quando a gente olha para a cripto, é o contrário, está comprando ativos que já estão descontados e com um mercado que não para de crescer. Então, só um pouquinho, essa distorção deveria se corrigir mais rapidamente, mas é algo que não está acontecendo. Mas o fato é que, na própria literatura, o valuation é uma camada que não dá timing, não dá tempo. Você está comprando uma coisa que você sabe está barata, mas que não sabe quando que essa distorção vai se corrigir. O argumento de valuation, por exemplo, é o mesmo argumento de compra, é o argumento de compra que os grandes investidores usam. É o argumento que o próprio Michael Saylor da Strategy usa hoje. Fala, vou comprar isso aqui porque não só vai valer mais no futuro, mas já vale muito mais, né? Eu quero comprar tudo que der, porque eu sei que esse mercado que não para de crescer, então o preço disso tem que se apreciar para representar esse crescimento do mercado aí que todo mundo consegue mensurar, já que é uma plataforma aberta, os criptativos são uma plataforma aberta. O Joe Greenblatt, que é o autor do livro The Little Book That Beats the Market, o pequeno livro que tem algumas lições que ajudam a vencer o mercado, é um livro estritamente sobre valuation. Ele ensina regras básicas ali para você comprar ativos e que você tende a performar melhor que o mercado de modo geral, ou seja, os índices acionários, se você seguir determinadas regras. Esse livro aqui se popularizou no Brasil como The Magic Formula, ou a Fórmula Mágica. E o que acontece? Esse autor, ele fala publicamente o seguinte: se você fizer um bom trabalho de valuation, o mercado pode demorar até 2 anos, aí, eventualmente, para precificar e concordar com você, ou seja, fazer o preço dos ativos subirem. Isso é muito comum, então isso faz parte da premissa de se investir por valuation, ou por análise fundamentalista. Só que no contexto de cripto, então, a gente já tem um ativo que já cresceu, tem um mercado que não para de crescer, que é muito diferente então de investir em ações brasileiras,
E então o que está faltando, né, para o preço subir? E a resposta, geralmente, quando ela não está em valuation, e se alguém a gente não fez conta errada aqui, com certeza está em outra camada de informação, que o valuation não vai dar, né, que está mais associado com timing. E essa camada é fluxo de capitais. É o que explica a maior parte das oscilações de curto prazo. Você deve ter percebido que o preço das altcoins elas se movimenta meio que automático quando o preço do Bitcoin movimenta. Já viu isso? Quer dizer que o preço do Bitcoin sobe, você vai olhar o preço das altcoins já subindo todos ao mesmo tempo. Aí vai ver o Ethereum caiu, cai as altcoins todas ao mesmo tempo. Então essa questão do preço movimentar tão exatinho no mesmo segundo, deveria dar um clique para você perceber uma coisa, né? Não são pessoas normais ali apertando o botão e decidindo comprar ou vender. A maior parte do volume negociado do dia de qualquer mercado, tá? Não é do mercado cripto apenas, isso é um dado que a gente tem certeza, né, do mercado de ações. A maior parte do volume movimentado é feito por robôs e grande parte desse volume de robôs é simplesmente investimento passivo, que vem através de ETFs. Então, fundos de aposentadoria que vão lá, investem em outros fundos, e esses fundos que compram ativos de forma sem pensar no valuation, se está caro, se está barato, vai lá, aperta o botão e então entra dinheiro comprando sempre, né, determinados ativos, especialmente os que estão no S&P 500, na Nasdaq, nesses principais índices de ações. Então, isso acontece também para cripto claramente, porque o volume negociado no dia ali é muito rápido quando as altcoins sobem, e sobem todas ao mesmo tempo, muito rápido, porque esse volume não são pessoas, não são decisões informadas de gestores pensando e apertando o botão, como era no passado, como eram, né, quando esses grandes livros de valuation foram criados. A gente vive num mundo diferente, com quant, com alta frequência, com outras características e outras regras. Então a maior parte do tempo o preço é movimentado por fluxo de capitais e não por valuation. A regra do valuation, eu acredito que ela ainda é uma regra de ouro, né? Você não tem como perder dinheiro comprando coisas boas de alta qualidade, mas por um preço justo, né? Por abaixo do preço justo. Mas de qualquer maneira você tem essas distorções, podem demorar mais tempo do que a gente espera, que é exatamente o que aconteceu nesse período aqui. E basicamente então isso explica por que os ativos que estão baratos podem continuar baratos por mais tempo, não explica por que ficaram baratos nesse período. Aqui está a parte da grande descoberta que a gente fez. A gente conseguiu encontrar uma medida desse fluxo de capitais que explica a oscilação tanto do Bitcoin quanto, mas mais pesadamente, das altcoins. E esse fluxo de capital ele vem de forma exclusivamente conectada com os Estados Unidos. De 2021 para cá, os Estados Unidos criaram uma política de redução de dinheiro em circulação. Então essa redução foi criada através do trabalho do Banco Central Americano, que ele chamou de Quantitative Tightening, ou QT. Então aperto, né, tightening de apertar o dinheiro em circulação. Porque eles tiveram uma onda inflacionária ali 2020 a 2021, ficaram com bastante vergonha, disseram que isso não aconteceria, aconteceu uma onda de inflação muito significativa, então eles passaram a reverter a política, falaram, agora enxuga a quantidade de dinheiro para que essa inflação diminua, o que de fato aconteceu. A quantidade de dinheiro em circulação caiu muito, né, em trilhões de dólares, e até um argumento que eu uso para dizer que a inflação tende a continuar caindo é porque essa quantidade de dinheiro continua em patamar de enxugamento. Eles acabaram com essa política de enxugar dinheiro de 30 dias atrás, aí, pouquíssimo tempo atrás, foi agora em dezembro, literalmente, que eles anunciaram o encerramento dessa política atual e não anunciaram ainda a reversão dessa política, que seria o contrário, né? Isso aí tende a ser anunciado provavelmente em 2026, na minha expectativa, é uma coisa que tende a acontecer de novo, né? Ou seja, eles vão voltar a imprimir muito dinheiro e expandir o balanço de ativos do Banco Central, ou seja, o Banco Central vai lá e compra ativos. É isso que é o que aconteceu em 2021. Deixando técnicas de lado, a gente está simplesmente falando que a quantidade de dinheiro enxugou nessa janela de tempo. E isso explica, em grande parte, o aperto financeiro que teve. A gente teve queda na Bolsa Americana, queda nos criptoativos, junto com o Bitcoin. O Bitcoin tem uma queda de 70% ali, 21 a 22. E de lá para cá, o que aconteceu? O restante do mundo voltou a acelerar essa impressão de dinheiro e os Estados Unidos não. Então ele tem trabalhado com outras ferramentas que não essa, para que em períodos específicos, para conseguir aumentar a quantidade de dinheiro em circulação. E no limite eles têm feito isso simplesmente para manter o sistema financeiro americano estável, para não deixar um banco quebrar. Daí quando os bancos quebraram lá em 2023, teve uma injeção bastante significativa, que fez o mercado subir meio que imediatamente, o mercado cripto subir bastante. Então a gente passou aí por eventos específicos onde essa quantidade cresceu e esse dinheiro entrou no mercado, fez o preço dos ativos subir, depois esse dinheiro que entrou, ele foi se dissipando e os ativos voltaram a cair. Então o Bitcoin não foi carregado pela quantidade de dinheiro impresso nos Estados Unidos nesse período. E pelo contrário, né, foi carregado pela quantidade de dinheiro impressa pelo restante do mundo, especialmente pela China nesse último ano. Então, se alguma coisa mudou no campo macro, né, foi realmente os Estados Unidos. Os Estados Unidos não fez parte da equação
que ajudou o Bitcoin a performar super bem. Isso dá para ver por uma série de dados. Uma forma de ver isso é a participação de americanos que investem em cripto. A gente não tem essa medida, mas nós temos a medida por horários negociados e pelo perfil de entidades que são negociadas. Existe um indicador que ajuda a ver isso. E dá para ver que os Estados Unidos têm participado muito menos desse período de alta do que foi no passado. Então, ou seja, eles têm sido vendedores até de Bitcoin mesmo, né, e de outros criptoativos nesse período. Isso, entidades, né, associadas aos Estados Unidos. E uma série e com juro alto, a gente teve um cenário onde venture capital sofreu bastante. Então, investimentos em empresas, né, sofreram bastante. Muitos setores sofreram bastante, incluindo criptoativos. Eu estou contando uma narrativa aqui. A grande verdade é que nós temos dados hoje para demonstrar que está associado a esse fluxo de capital americano fraco. Esse período de fraqueza nos Estados Unidos coincidiu, não apenas coincidiu, mas como causou uma fraqueza nos criptoativos que são altcoins. Já vou comentar um pouquinho sobre isso, mas quero mostrar dados para vocês. Então, por exemplo, nesse final do ano agora, vocês viram uma queda do Bitcoin que foi muito acima da nossa expectativa, foi muito acima. Então a gente foi desvendar esses dados, né? Mas por quê? Porque olhando por métricas de valuation, o Bitcoin deveria estar muito acima do preço atual. Nós temos um preço justo do Bitcoin hoje em 157 mil dólares para compartilhar com vocês. Então, o que aconteceu, né? Como é que pode que o preço caiu tanto? E nós encontramos a resposta no fluxo de capitais americano que seguia enxugando. Só que o que acontece? Essa variação da quantidade financeira dos Estados Unidos e quantidade de dinheiro no mercado de capitais, tá? É uma medida específica, de novo, não é M2, não tem nada a ver com isso. Mas essa medida específica faz com que haja um aperto bancário, haja um aperto, uma redução de uma série de operações de alavancagem. Então, a operação de basis trade, operação de carry trade, todas essas operações todas foram impactadas nos últimos anos por conta desse enxugamento da quantidade de dinheiro. Isso começou a criar atrito bancário. Então eu compartilhei com os clientes que era isso que estava acontecendo e estava jogando o preço do Bitcoin para baixo, mas nós conseguimos criar uma métrica aqui que quero que vocês me digam, isso aí tem alguma coisa a ver com o Bitcoin. A linha preta então é um índice que a gente criou, basicamente para tentar condensar essas variações, e o preço do Bitcoin é a linha em dourado. Dá para ver que essa linha carregou o preço do Bitcoin para baixo. Não apenas isso, tá? Olha que interessante, a linha preta ela não está andando exatinho junto com o Bitcoin aí. Ela, na verdade, é um dado projetado para frente para que a gente consiga simular o preço do Bitcoin sendo atingido por ela, né, ao longo do tempo. Então ela aconteceu no passado, 60 dias atrás, a gente joga 60 dias à frente para que ela coincida com as variações do preço do Bitcoin. Aqui eu tenho o preço versus o indicador, que é uma medida primeira, assim, de comparação, é a medida mais básica. Então, o que a gente consegue ver com isso, tá? Que essa linha, ela parece, né, que tem a ver com o Bitcoin, ela tem a ver porque ela acontece antes, e a gente consegue aplicar uma série de estudos. Ela tem umas médias ali para não abrir tanto indicador, os dados que a gente está olhando, mas a gente tem como aplicar a estatística nessas informações e descobrir que elas causam retornos do Bitcoin. Então, o que causou essa grande queda recente? Aperto financeiro nos Estados Unidos. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos, fiquem tranquilos, isso é um efeito temporário. E agora, né, tem um indicador para mostrar isso para vocês, que é o que eu estou mostrando aqui na tela. Essas linhas não só são parecidas, então, como elas têm um efeito de causalidade com o preço do Bitcoin, mas ele é mais importante ainda para altcoins. Elas chegam a explicar 40% dos retornos das altcoins 60 dias à frente, baseado num teste estatístico que a gente aplicou aqui também. Eu posso colocando o gráfico aqui para vocês no vídeo. Então, basicamente, essa queda na nossa avaliação explica, nesse indicador, né, explica a maior parte da queda do Bitcoin nesse período. Porque o que a gente consegue ver no Bitcoin é que os preços caíram, mas eles caíram por quê? Não porque teve um excesso de vendas, mas porque há menos compras acontecendo nesse momento. Então as vendas estão na média, mas as compras estão muito menores, né? Então essa dissonância entre oferta e demanda causou essa queda temporária de preço. Então dá uma olhada agora nesse outro gráfico que aí começa a apresentar descoberta de forma mais significativa, aí, do ponto de vista de prova mesmo. Dá uma olhada então nesse gráfico que compara essa variável que eu mostrei para vocês, não o dado dela, né, que contra o Bitcoin, que dá para ver que tem a ver, mas sim uma informação muito mais relevante. Eu quero olhar retornos do Ethereum agora, então não do Bitcoin, retornos do Ethereum e retornos dessa variável. Então, como é que ela se movimentou? Quanto ela oscilou versus a oscilação do Ethereum. Olhem o impacto disso, tá? Estou mostrando um gráfico para vocês que ele é desde 2021. Então eu estou olhando as linhas azuis, aqui são os retornos do Ethereum de 30 dias, e as linhas pretas são o retorno desse indicador num horizonte semelhante, tá? Então olhem a coincidência. Em alguns momentos parece até magia negra, assim, parece até mágica. O troço é muito parecido mesmo. E de novo, isso aqui não é apenas parecido, ele passa em testes de causalidade estatística, em uma série de testes. Então a gente consegue saber com certeza que isso aqui impacta no Ethereum. Como dá para ver também no gráfico,
que eu quero que vocês vejam, né, que é quando a linha preta sobe, a linha azul, que é retornos do Ethereum, sobe, quando a linha cai, os retornos do Ethereum caem. Não é exatinho, ele quer dizer que ele oscila entre 50 dias até 70 dias, então o tempo para esse impacto acontecer, ele ocorre em várias escalas de tempo. Aqui eu estou com uma escala curtinha aqui para vocês verem que mesmo em escalas curtas dá para ver essa relação acontecendo, e ela é bem, ela fecha bastante, né, realmente, com os retornos que a gente consegue esperar e ver ao longo do tempo. Então o que a gente está fazendo? A gente está destrinchando essa série de variáveis americanas aí para que a gente tenha uma ideia mais precisa do impacto que isso causa em termos de retornos, mas também o impacto que isso causa em termos de injeção de capital, que é isso no fim do dia que faz os retornos acontecerem. Esse dinheiro que é impresso, ele vai parar em parte no mercado de criptoativos, esse dinheiro entrando, né, faz o preço subir como uma alavanca no aumento da demanda. Então, compondo as variáveis desse tipo, nós chegamos na primeira versão do indicador de altcoins. A gente chamou ele de impulso de altcoins. Então, o que a gente consegue identificar? Que em determinadas circunstâncias, essas altas, a gente não vai tentar fazer isso aqui, fazer trading com essa informação. Não é essa a nossa intenção. Mas a nossa intenção é utilizar esse conjunto de informações novas, né, para compor indicadores que sejam altamente significantes na hora de tomar decisão. Que significância a gente encontrou? A gente chegou a encontrar significância de 80%, né, em alguns momentos. 80% é o global do período, tá? Ou seja, é muito significante. E aqui eu consegui trazer para vocês o período todo aqui de 2021 e com o market cap das altcoins, com as faixas em verde sinalizando esses impulsos de altcoins. Então dá para ver que alguns períodos errou bastante, né? Mas ainda assim a maior parte do tempo antecipou altas significativas, em 30 dias ou mais. A antecipação de altas em 15 dias, em 30 dias, 60 dias, a gente fez todos esses testes aqui, a melhor antecipação é de 30 dias, e então quando esse sinal apita, a gente tem uma combinação desses vetores que eu estava mencionando para vocês, de que a quantidade de dinheiro em circulação nos Estados Unidos começou a aumentar, portanto, né, a gente pode esperar altas no preço dos ativos. Esse indicador é a primeira versão que a gente fez, realmente, do impulso de altcoins. Então, ele vai melhorar muito ainda nas próximas semanas. A gente está destrinchando em mais detalhes, buscando refinar com o IA essas informações aqui. Mas o mais interessante é o seguinte, né? Existe uma causalidade clara entre fluxo de capital nos Estados Unidos e movimentação dos preços das altcoins. Ela é muito impactante mesmo. Ou seja, em períodos onde esse fluxo é negativo, você tende a esperar que as altcoins tomem porrada, como foi agora. Exatamente, a gente está passando por um fundo dessa formação desse indicador. E agora, formações favoráveis, ou seja, quando essa quantidade de dinheiro começa a expandir, a gente tende a ter um período muito favorável ao preço das altcoins. Então considere o seguinte, o aperto do balanço de ativos do Banco Central começou em 2022. Então essa política durou até agora e ela não foi revertida ainda, mas ela parou agora. Só que por outras medidas, o Banco Central tem conseguido criar dinheiro simplesmente para manter o sistema financeiro estável, e essas intervenções que ele tem feito são suficientes para que a quantidade de dinheiro em circulação no mercado de capitais aumente. Então, essa combinação específica, a gente conseguiu mensurar, criar ferramental, indicadores, provar, criar comparações, né, e chegar a essa conclusão, que é uma conclusão matematicamente descrita. O dinheiro dos Estados Unidos impacta no preço do Bitcoin e mais ainda, né, das altcoins de novo. E o que aconteceu agora com o fim dessa política do Banco Central de enxugar dinheiro em circulação? Nós tendemos a ver no ano que vem a reversão dessa política para uma política de aumentar a quantidade de dinheiro em circulação. Então essa é uma primeira vertente. Isso é o que todo mundo acha que vai acontecer. Tem falado, com certeza você já ouviu isso no Twitter, né? Isso não vai acontecer agora. Eu tinha até a expectativa que isso tivesse acontecido já, mas não aconteceu. E se está acontecendo, vai demorar um pouco para acontecer ainda, tá? Agora, outras formas de injeção já estão acontecendo há mais de 3 meses, 6 meses, e começam a ter impacto agora. Então essa é uma grande descoberta também. Então essa injeção que já aconteceu no passado começa a fazer efeito a partir de janeiro. Então aquela nossa expectativa que a out-season vai acontecer no ano que vem, né, a partir do segundo trimestre do ano, é muito provável que a gente veja acontecer, e alguma partezinha dela, do impulso, já vai acontecer com certeza aí no primeiro trimestre também. Então isso é bem interessante de compartilhar com vocês, porque isso deve renovar um pouco a esperança de quem está terminando o ano agora em dezembro, né, tomando porrada nas altcoins. A gente sabe que é dado por matemática, então, que aumento dessa quantidade de circulação aumenta o preço das altcoins, do Ethereum e do market cap de todas as altcoins também, promove esses períodos de queda da dominância do Bitcoin, períodos onde as altcoins performam melhor, e não só isso, a gente está passando por uma mudança drástica aí, de um período onde os Estados Unidos estava apertando de propósito a quantidade de dinheiro em circulação para uma virada, que tende a acontecer agora. Por enquanto está acontecendo de forma mascarada, mas que deve acontecer de forma mais aberta, né, mais ampla, ao longo do ano de 2026 e talvez 2027.
Então, a gente tem que medir essas coisas, né? Não dá pra... Eu não estou tentando adivinhar o futuro com base em eventos, né? Sim, com base em coisas que já aconteceram, né? E com o carrego, né, estatístico, com o tempo que essas coisas demoram para chegar no preço e nas variáveis que a gente acompanha aqui. Depois me conta o que você achou dessa descoberta aí nos comentários. Mas o resumo é que nós temos aí o Bitcoin, pela nossa metodologia aqui de valuation, no momento atual, tá? O preço está em 87 mil dólares aproximadamente agora. Nós estamos mais de 50% abaixo do preço neutro, tá? Do preço de normalidade, que seria um preço justo. As altcoins, algumas chegam a estar 90% abaixo, ou seja, elas têm que multiplicar várias vezes só para chegar num preço justo. Então, estou falando de neutralidade, tá? Não estou falando de elas realmente enlouquecerem e subirem mais, e exagerarem para cima em termos de valuation. Então, a gente está falando de normalidade. O Ethereum deveria estar muito acima de 10 mil dólares, provavelmente 20 mil dólares aí para estar em neutralidade, sem nenhum exagero. A gente está em 3 mil dólares agora. Então, está falando de pelo menos 3 vezes, 6 vezes o preço atual. Então, não é ser, mas sim uma questão de tempo, porque a camada de valuation está prontinha, já dizendo para nós, olha, isso aqui que vale cada vez mais, e só o preço que não andou, e agora a gente tem um empurrãozinho do fluxo de capitais, que é uma coisa que a gente vem refinando ao longo do tempo, para a gente ter um pouco mais de controle, não ficar exposto o tempo todo, né, altamente exposto em ativos e esperando o tempo passar, e às vezes o mercado é meio ingrato com a gente, né, e não recompensa quem está comprando coisas adequadas simplesmente por fluxo. Então, cada vez mais a gente tem feito análises desse tipo aqui para buscar não adivinhar quando as coisas vão acontecer, mas ter uma perspectiva mais favorável em termos de probabilidade de quando as coisas vão acontecer, né? A gente sempre vai carregar ativos bons, a questão é a quantidade, quanto a gente vai carregar de caixa. Esses ajustes aqui a gente vai refinar muito nesse próximo ano, porque a gente vai pegar uma porrada agora então nas altcoins, essa é a nossa perspectiva, né? A partir do segundo trimestre do ano, quem sabe um pouco já no primeiro, e vai adequar melhor a carteira para estar mais exposto em momentos mais favoráveis e menos exposto em momentos menos favoráveis, no lugar de carregar ao longo do tempo. Eu tenho certeza que uma coisa que se você investe em altcoins, você vai regalar o olho aqui e achar extremamente interessante esse trabalho. Então as altcoins performaram mal de 2022 para cá, não porque elas são uma porcaria, porque morreram, porque elas não fazem sentido, elas geram alto valor, muitos cases de DeFi, tem muita grana, assim, bilhões de dólares mesmo, em negociação, como vou mostrar um exemplo aqui para vocês, onde a Aave, que é um dos maiores protocolos de DeFi do mundo hoje, ela teve uma acumulação nos últimos 12 meses de 83% de toda a oferta circulante. Quer dizer, de tudo que existe em circulação do token Aave, 83% foi comprado nos últimos 12 meses. Isso é muita coisa. E esse padrão se repete, vou fazer um vídeo só sobre isso. Ele se repete em vários outros criptativos que não são o Bitcoin. O Bitcoin também é gigantesca essa acumulação, chega a 38% nos últimos 12 meses. Estou trazendo dado de cabeça aqui, mas é aproximadamente isso. E eu vou trazendo um próximo vídeo complementar. Mas o ponto é que esses sinais, a gente percebe uma acumulação de grandes players nesse tipo de momento de fraqueza no preço, enquanto o mercado não para de crescer, o eixo não para de aumentar, e a hora que entra o fluxo realmente de capital que faz o preço subir, o preço tende a estilingar. Realmente, a gente espera que isso aconteça no ano que vem. Compartilhe esse vídeo então com quem investe em cripto e está na esperança que a Alt-Season chegue logo. Essas informações eu tenho certeza que você não ouviu nenhum youtuber falar, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. É um trabalho proprietário nosso, é uma coisa de outro planeta que a gente descobriu aqui e é realmente significante e mais, né? É uma ferramenta a mais no nosso arsenal aqui para investir de forma correta, correndo menos riscos e com retorno esperado cada vez maior, dado que agora a gente tem uma informação muito relevante no nosso arsenal. Tá bom? Uma grande descoberta esse final de ano e a gente vai transformar isso aqui cada vez mais indicadores, cada vez mais ferramentas para compartilhar, algumas aqui no YouTube, né, mas especialmente utilizar na gestão aqui dentro do nosso trabalho da consultoria de investimentos. Se é uma coisa que você está interessado em investir de forma profissional, valores relevantes, é muito difícil investir a esmo, né? Comprar e ficar esperando. É muito dolorido sem entender o que está acontecendo por trás, sem medir, sem ter indicadores. Não recomendo que você faça isso com uma empresa e muito menos com criptativos. Eu recomendo que você contrate um trabalho profissional para dar uma olhada nisso para você. Então dá uma olhada aqui nos links da descrição que nós podemos te ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo.